Uma tensão explosiva foi formada. Bem quando aquelas duas pessoas estavam naquele estado, o som da campainha informando que era meio-dia pôde ser ouvido. Desconsiderando as duas pessoas naquele estado, o restante dos funcionários e recepcionistas desviaram o olhar e saíram do balcão para almoçar rapidamente. Com todas as pessoas saindo, o infeliz dever do meio-dia foi deixado para Karen e Niora, que recomeçaram a se encarar. Pode parecer que eles se odeiam, mas não foi o caso. Eles estavam apenas brincando, muitas vezes faziam isso. Suspirar. Vocês dois começaram seu pequeno concurso de encarar de novo? De repente, uma voz interrompeu os dois e perguntou. Naturalmente, foi Lena. Assustados os dois viraram a cabeça para ver Lena atrás deles. Eles não puderam deixar de suspirar. Ela parecia um fantasma, como sempre. Isso mostrava o quão habilidosa ela era. Eles podem ser recepcionistas, mas isso não significa que não sabiam lutar. Na verdade, todos sabem lutar, defender-se em caso de imprevistos e naturalmente são alguns que foram ex-aventureiros antes de se tornarem recepcionistas, como Lena por exemplo ou Niora. Esta última era uma ex-aventureira Rank C. Ela era uma ladra altamente qualificada e como ex-ladra, ela sabia que era preciso ser habilidoso para aparecer atrás dela sem ser detectado. Mas uma vez isso mostrou o quão habilidosa Lena era, eles estavam cientes de que sua classificação era alta, como a do mestre da guilda ou até mais alta que ele, porque o mestre da guilda parecia respeitá-la muito se você ver além de seu comportamento descarado. Era um segredo aberto. Lena apareceu há 5 anos e se tornou recepcionista, a recepcionista-chefe, o braço direito do mestre da guilda, por assim dizer. Mesmo que alguns estivessem descontentes com esta decisão, eles não poderiam mudar a decisão tomada pelo mestre da guilda, então eles viveram com isso e agora 5 anos se passaram. A Ação Lena foi excepcional no desempenho de seu trabalho. Ninguém reclamou, nem nenhum deles ficou descontente com sua maneira de fazer as coisas. Ela formou várias recepcionistas excepcionais, por exemplo, Karen, atual mascote da guilda, popular como ela. Niora, pare de sonhar acordada. Esteja focado, os aventureiros podem entrar a qualquer momento. Lena avisou Niora, ela foi tirada de seu devaneio. Desculpe, estava perdida em pensamentos, disse Niora se desculpando. E Karen começou a rir, mas foi interrompida pelo aviso de Lena. Isso vale para você também. Quando ela quis continuar, Lena parou porque sentiu duas presenças se aproximando. Ela exibiu seu lindo sorriso. Com um rangido, a porta da guilda dos aventureiros foi aberta e Alex e Gracier entraram. Os dois caminham em direção a Lena e uma vez na frente dela os dois se cumprimentam. Noite, irmã mais velha, Lena. Noite, Karen e Niora. Boa noite, Lena. Como Alex não teve tempo de terminar o que estava tentando dizer quando Lena apareceu na frente de Gracier e abraçou. Bem-vindo de volta, pequeno ser. Como foi seu primeiro dia? Não está muito cansado? Ouvir a voz preocupada de Lena aqueceu um pouco o coração de Gracier. Ela sorriu antes de responder. Nem toda irmã mais velha, Lena. Matamos muitos monstros. Oh! Quantos monstros você matou? Lena perguntou de braços cruzados. Sorrindo, Gracier respondeu: matamos muitos monstros. Vou deixar o irmão mais velho, Alex, contar a você. Os três ficaram surpresos ao ouvir as palavras de Gracier. Eles se perguntavam quantos monstros os dois haviam matado. Alex riu. Ele tinha certeza que Lena não ficaria muito satisfeita. Ainda assim, não importa. É melhor Lena usar aquela sala, sugeriu Alex, não querendo chamar muita atenção depois de trazer os cadáveres dos monstros. Havia uma sala especial onde você poderia mostrar os cadáveres dos monstros se tivesse muitos cadáveres de monstros. Ok, vamos lá, respondeu Lena antes que os quatro fossem para a sala localizada no lado esquerdo do segundo andar. Uma vez dentro da referida sala, Alex não esperou antes de trazer os materiais dos monstros das 54 formigas soldados, 42 formigas soldados e 11 formigas imperiais e o cadáver da formiga rainha. O quê? Lena e Niora, que seguiram os três, ficaram surpresas. Gracier sorriu, orgulhoso da expressão que os dois tinham no rosto. Lena ficou em silêncio, seus olhos penetrantes enquanto olhava para Alex, enviando pontadas de nervosismo por sua espinha. Niora, ao lado, balançava as orelhas de um lado para outro em silêncio, olhando entre os dois enquanto ainda estava surpresa pelo novato mais uma vez.
Ele ficou surpreso por ela não poder deixar de pensar nisso. Cruzando os braços, Lena finalmente falou: Alex, quantos eu já disse para não agir de forma tão imprudente? Eu sei, mas esses monstros eram muito fracos. Eu não teria feito isso se eles fossem poderosos. Eu conheço o meu limite, então não há necessidade de sermão. Ao ouvir as palavras de Alex, Lena suspirou antes de observar Gracier por um tempo. Ela então sorriu como se estivesse feliz depois de ter verificado algo. Essa garota é realmente misteriosa. Ela tem a habilidade avaliação. Uma habilidade avançada. Silvery anunciou de repente. Pego de surpresa, Alex não pôde deixar escapar. O que? As garotas viraram a cabeça em sua direção como se quisessem perguntar do que ele estava falando. Finalmente consciente de que havia falado em voz alta, Alex soltou uma tosse. Desculpe, eu estava pensando em algo. Não se importe comigo. Niur olhou para Alex por um tempo antes de balançar a cabeça. Gracier sorriu porque sabia o que estava acontecendo. Quanto a Lena, seus olhos se estreitaram enquanto olhava para Alex. Era como se ela estivesse tentando dizer: eu não acredito em você, não querendo jogar o jogo dela. Alex disse mudando de assunto. Podemos terminar nosso negócio atual? Nós dois estamos cansados. É melhor voltar e descansar um pouco. Você está certo. Teremos tempo para conversar bastante mais tarde. Lena disse com um sorriso. Alex esfregou a testa enquanto murmurava interiormente: você não vai esquecer o assunto tão facilmente. Suspirar. E pensar que ela sabia do meu status. É como se eu estivesse nu na frente dela. Não se preocupe, ela não sabia que tipo de dom você possui. Quanto ao Gracier, ela só sabe que tem poder ocular. Que tipo de poder ocular ela possui ela não sabe, por isso nunca perguntou por que Gracier usava aquele tapa-olho. Além disso, se você tiver avaliação avançada, será difícil para qualquer um ver seu status, mesmo que o nível da parte oposta seja maior que o seu. Silvery explicou. Entendo, é bom saber, não quero que todos que me avaliaram aprendam sobre minhas habilidades. Eu sei que nem todo mundo tem essa habilidade, ainda assim é melhor estar preparado. Deixa um gosto ruim na boca quando você sabe que está lá alguém que conhece suas habilidades. Quando Alex estava conversando com Silveria, Lena já havia terminado de avaliar os materiais dos monstros e o cadáver da formiga-rainha. Os 42 materiais e pedras mágicas das formigas soldados valem 210 moedas de cobre, 21 moedas de prata. Para a formiga imperial é igual a 30 moedas de cobre cada. As 11 formigas imperiais 330 moedas de cobre, 33 moedas de prata. Não se surpreenda com o preço porque os materiais da formiga imperial, saliência em forma de adaga, pedra mágica e principalmente o exoesqueleto, valem muito mais do que os materiais normais da formiga soldada. Finalmente chegou a hora da formiga rainha, considerando quão intacto está o cadáver, vale muito, 8 moedas de ouro. Disse Lena. Alex e Gracier respiraram fundo antes de se entreolharem. As recompensas da formiga rainha superaram as outras duas recompensas. Não fique muito surpreso, afinal é o cadáver de um monstro Rank C. Mesmo que seja o mais fraco dos monstros Rank C, o corpo inteiro vale muito. Não se esqueça que o cadáver está intacto. Normalmente, valerá 6 moedas de ouro no máximo considerando que o cadáver não estará inteiro. Porém para você é diferente provavelmente por causa do seu dom. Eu me pergunto que tipo de presente você tem. Tenho certeza que não é uma lança, nem é uma espada. Você não parece nem um pouco um espadachim, talvez um arco, É improvável. Por favor, me diga que tipo de dom você possui. Depois de terminar suas palavras ela olhou para Alex com olhos de cachorrinho. Até Niura parecia interessada em saber que tipo de dom ele possui. Estou cansado, vamos conversar sobre isso mais tarde, respondeu Alex. Fazendo beicinho Lena virou-se para Gracier na esperança de aprender alguma coisa. Infelizmente, este virou a cabeça na direção oposta mostrando sua postura. Rindo, Lena pagou pelos materiais. Alex guardou as 8 moedas de ouro e 54 moedas de prata dentro de sua caixa de itens. Então ele virou a cabeça na direção de Lena. Lena, vamos ter um encontro daqui a 2 dias. As meninas ficaram surpresas com esta declaração repentina, nomeadamente Niura e Gracier. Lena, a preocupada, segurou o queixo como se estivesse pensando em algo antes de responder. Não, será depois de amanhã. Amanhã vou sair com o Gracier. Lena não lhe deu tempo para responder antes de acrescentar.
Eu sei que você tem um encontro com o ferreiro, mas não precisa se preocupar com isso. Cancelei seu pedido. Não pergunte porque você saberá no dia do encontro. Eu vejo. Ok, faremos como você sugeriu. Alex disse depois de analisar por que ela disse isso. Ela deve ter seu motivo. Silveria também sugeriu seguir o que ela disse porque algo incrível aguarda pela frente. Qual era a coisa em questão ele não sabe, porém, optou por apostar e ver se sua aposta daria certo. Depois de conversar com os dois até chegarem ao primeiro andar, Alex e Gracier saíram voltando para sua pousada. Já estava escuro lá fora. A escuridão desceu sobre a cidade. O sol há muito se escondeu no horizonte e deixou a lua em seu lugar. Por mais que tentasse, a lua simplesmente não poderia fornecer ao mundo abaixo dela a energia ou o brilho do sol. Dentro de um quarto localizado no terceiro andar do Monlitin, Alex e Gracier sentaram-se cada um em suas camas após terminarem o jantar daquela noite. Alex pega 4 moedas de ouro e 20 moedas de prata e as entrega a Gracier. Esta última sorriu enquanto brincava com as moedas. Ela estava muito feliz. Ela havia superado o medo do monstro. Não totalmente, mas era até certo ponto que ela conseguia lutar sem congelar de medo. Não se esqueça que ela subiu de nível 9 vezes e finalmente em sua primeira missão ela ganhou 4 moedas de ouro e 21 moedas de prata. Poucos conseguem ganhar isso. Depois de se acalmar ela empurrou o dinheiro para Alex. Já sabendo por que fez isso, Alex tirou 2 moedas de ouro das 4 moedas de ouro e 21 moedas de prata. Gracier finalmente aceitou ficar com o resto depois de uma longa discussão. Naquela noite ela dormiu feliz, dormiu em sua cama, não teve pesadelo como costuma acontecer, dormiu com um sorriso no rosto. No dia seguinte, os primeiros raios de sol perfuraram o céu anunciando o início de um novo dia. Alex acordou e se limpou, depois de se alongar. Agora ele estava sentado em sua cama e na sua frente havia um painel azul contendo seus status, Alexandre Toque, classe, pistoleiro mágico idade, 17 macho classificação 2 nível 15 valor de experiência, XP, 1380.600 poder mágico, 1320 mais 30, 1350 magia, nenhum ataque, 240 mais 10, 250 defesa, 205 mais 10, 215 agilidade, 240 mais 10, 250 inteligência, 240 mais 10, 250 sorte, 190 mais 10, 200 pá, 0 PS, 0 presente, 2 armas semi-seladas habilidades, avaliação normal nível 5, compreensão da linguagem, caixa de item nível 2, dedos rápidos máximo, sentido divino nível 2, faca de arremesso nível 5, visão negra nível 2, empunhadura dupla nível 2, nível de piscar 1, arte com faca nível 2, títulos, Oteru Oluder, aquele que não pode usar magia, aquele cujos dedos são mais rápidos que o Flash, Goblin Slayer. Alex ganhou 1600 XP, 800 XP para a Formiga Rainha depois que alguns XP foram para Gracier e, finalmente, 800 XP para as 2 formigas imperiais que ele matou. Com essa quantidade de XP, ele conseguiu subir de nível uma vez e sobrou 1380 XP, faltam 220 XP antes de entrar no nível 16. Alex gostaria de estar pelo menos no nível 17 antes da expedição à Cordilheira de Zilha para o teste, mas é improvável, ele não teve muito tempo. O teste será ocorrendo em poucos dias, a data exata era desconhecida. Foi sugerido que o aventureiro descansasse neste período. Alex soltou um longo suspiro, mas quando quis avaliar Gracier ela coincidentemente acordou. Bom dia, irmão mais velho. Bom dia Gracier. Espero que você tenha dormido bem, Alex disse sorrindo. Sim, dormi bem, todo o meu cansaço passou como nunca existiu. Estou bastante animado hoje. Gracier disse com o rosto cheio de sorriso. Não é porque você vai sair com sua querida irmã mais velha, Lena, para fazer compras hoje? Alex perguntou provocativamente. Gracier corou como uma criança flagrada fazendo travessuras. Ela limpou a garganta e mudou de assunto. O que você está planejando fazer hoje? Vendo que ela estava mudando de assunto, Alex sorriu antes de responder. Nada, talvez um pequeno passeio pela cidade antes de voltar aqui para dormir. Só quero descansar o máximo que puder. Entendo. Ou você quer vir conosco? Gracier perguntou depois de pensar um pouco. Obrigado, mas acho que vou passar.
Alex rejeitou. Lena não ficará satisfeita com a vinda dele e ele não queria se tornar seu transportador de bagagem, pois sabia como as mulheres podem ser assustadoras quando começam a fazer compras. Elas trouxeram coisas como se não houvesse amanhã. Que pena então. Vou trazer uma lembrança para você. Graciela deixou essas palavras para trás antes de entrar no banheiro. Enquanto Graciela se dirigia ao banheiro, Alex rapidamente avaliou. Graciela, classe, Imperatriz do Fogo, idade, 14, fêmea, nível 10, valor da experiência, 400.100, poder mágico, 1040 mais 5, 1045, magia, magia de fogo, ataque, 150 mais 5, 155, defesa, 120 mais 5, 125, agilidade, 140 mais 5, 145, inteligência, 130 mais 5, 135, sorte, 140 mais 5, 145, pá, 10, presente, pulseira de Gni, habilidades, cozinha nível 4, costura nível 3, bola de fogo nível 5, flechas de fogo nível 1, meteoro, ponto de interrogação, vírgula, olho de dragão nível 3, cobra de fogo nível 1, escudo de fogo nível 1, nova habilidade, títulos, Vingador, Filho do Fogo, o Desperto. Graciela estava no nível 10 agora. Ela até adquiriu uma nova habilidade, escudo de fogo. Ela adquiriu essa habilidade após usar suas duas bolas de fogo como escudo. Às vezes você pode criar habilidades sendo criativo como Graciela. No entanto, isso não significa que seja fácil adquirir habilidades. Sorte e inteligência podem desempenhar um papel crucial para ajudá-lo a criar uma nova habilidade. Terminei, como estou? A voz de Graciela trouxe Alex de volta. Ele estava perdido em pensamentos. Levantando a cabeça, Alex observou Graciela. Ela estava realmente linda em seu roupão de princesa inteiriço. Em vez da cor branca, seu roupão era vermelho em contraste com seus cabelos ruivos flamejantes amarrados em tranças francesas estilo. Ele não pôde deixar de elogiá-la honestamente. Linda, você é linda, Graciela. Obrigado, irmão mais velho. Vamos. Graciela disse sorrindo. Os dois foram para o primeiro andar. Muita gente elogiou Graciela lá. Depois de tomarem o café da manhã, Graciela pediu licença e saiu para se encontrar com Lena para as compras. Já para Alex, ele ficou lá conversando com Lea e alguns clientes. 2 horas mais tarde ele também foi embora. Um céu azul se espalhava lá fora, com a luz do sol caindo. Esse clima poderia ser chamado de bom clima de verão. Alex foi a uma livraria e trouxe vários livros para ler e matar o tempo. No caminho de volta para a pousada ele passou em uma drogaria, trouxe várias poções para recuperar a força física, poções de mana padrão que recuperavam poder mágico, remédios que recuperavam estados anormais e antídotos para paralisia foram as poções que ele trouxe. Uma vez dentro da pousada, Alex foi diretamente para o 3º andar e entrou no quarto antes de fechá-lo, tirando alguns livros de sua caixa de itens. Alex também tirou algumas poções que trouxe e observou. O uso da poção foi extremamente simples. Você pode beber ou derramar sobre uma ferida. Se você beber, o efeito será muito maior. Em primeiro lugar, o efeito atinge todo o corpo e não apenas a parte lesionada. O efeito de recuperação também dura mais até certo ponto, foi dito. Além disso, a força física também é um pouco restaurada. Embora se aplicado no local da ferida, a recuperação seja um pouco mais rápida. É isso. No entanto, não há efeitos adicionais, como recuperação sustentada ou recuperação da força física. Mas ainda assim, a maioria das pessoas aplicaria em uma ferida. O número de pessoas que bebem poções diretamente é pequeno. Por que isso aconteceu? Foi simplesmente porque as poções eram intragáveis. Alex teve vontade de vomitar lembrando do gosto da poção de mana que ele havia bebido naquela época. Como tudo, houve uma exceção. A poção de mana e a poção de recuperação física deveriam ser consumidas ao contrário da poção de cura. Bom, alguns encontraram uma solução para combater o amargor da poção de Luíndua. Ainda assim, se você escolher esta opção, a eficiência da poção será reduzida pela metade com a diluição. Mesmo que o efeito fosse alto, beber em combate seria impossível. Devido ao sabor, seria suicida se você não fosse cauteloso o suficiente. De repente, Alex pensou em algo. Havia masmorras e isso é uma fantasia. Era para dizer que precisavam de alguns acessórios para recuperar mana ou para ajudar alguém a aumentar sua força física e muito mais. Pensando nisso, Alex não pôde deixar de sorrir ansioso por isso.
Talvez ele veja algumas dessas coisas assim que entrar na capital. Balançando a cabeça, Alex recuperou a calma. Depois leu um livro que falava sobre a façanha do ex-herói que matou o Rei Demônio. Bem, Alex tinha certeza de que a maioria dos detalhes era exagerada para agradar o público. Ainda assim, ele deve dizer que ele é legal se não fosse por seu trágico destino de salvar o mundo ao custo de sua vida, de sua felicidade. Ele não quer ser um herói, mas se seus entes queridos foram ameaçados porque o mundo iria acabar, ele os salvará não para o bem-estar das pessoas, mas simplesmente porque seus entes queridos foram ameaçados. É assim que ele pensa e como vai viver. Esse é o jeito de Alexander Toll fazer as coisas. Alex dorme até tarde da noite. Foi Graciela quem o acordou quando entrou no quarto e o viu esparramado na cama babando. Depois, os dois comeram antes de Graciela dar um presente para Alex. Desembrulhando o presente, Alex viu um pingente dentro de uma caixa. O pingente era lindo. Era uma escultura de uma águia que abria as asas. O material usado para fazer a águia era principalmente jade verde. O cordão enrolado na águia também era especial. Uma águia abrindo suas asas, simbolizando a liberdade. Graciela ajudou Alex a usar o pingente. Obrigado, diz Alex. De nada. Alex se sentiu mais leve após usar o pingente. Ele ainda não verificou seu status, mas de alguma forma teve a sensação de que era um acessório. Porém, quando tentou sondar Graciela para saber de onde ela trouxe esse pingente, pois ele tinha certeza que não havia lojas aqui vender acessórios, porque ele mesmo havia procurado sem sucesso, ele se deparou com a recusa de Graciela em lhe contar qualquer coisa sobre o assunto. Então foi forçado a desistir do assunto. Apenas uma pessoa pode ajudá-la a conseguir esse tipo de acessório, Lena. Desconhecido para ele. Não foi Lena quem deu isso a ela. Não exatamente. Era uma lembrança que sua mãe possuía. De onde era desconhecido. Era a única coisa que restava de sua mãe que ela tinha. Ela perdeu depois de ser pega por a traficante de escravos. Lena recuperou e devolveu para ela hoje. Não se sabe como ela sabe que era dela. Ainda assim, Graciela ficou feliz por ter recuperado esse pingente e agora que ela voltou, ela deu de presente para Alex porque ele era querido a ela. Mestre, não é bom tentar saber o segredo de uma mulher. Você não será popular, sabia? Silveria disse provocativamente. Sem responder porque sente que perderá se fizer isso, Alex continuou conversando com Graciela até a hora de dormir. Amanhã seria seu encontro com Lena. Alex decidiu dormir pensando que de vez em quando deveria ter um dia normal. E finalmente o sol nasceu, enchendo o céu com tons de laranja e rosa. Pêssego e magenta, âmbar e rosa, irradiando esperança, um novo começo. Outra chance de viver. O início de um novo dia e para Alex era o dia do seu encontro com Lena, a recepcionista élfica, irmã mais velha de Graciela. Alex acordou bocejando enquanto se sentava na cama relembrando a noite anterior. Graciela sugeriu muitas ideias para tornar o encontro de hoje perfeito. Ela disse que Alex deve tentar plantar uma semente para perspectivas futuras, o que significa que ele deve plantar uma semente que brote em amor. Alex riu, sentindo-se divertido. Este não é um encontro, é mais como uma discussão para sondar cada um sobre o que queremos. Tenho certeza que ela quer algo de mim, pois, para mim vai depender do que ela tiver a propor. Bem, você também pode conquistar o coração dela e tudo será seu ponto. Silveria interrompeu. No momento é impossível. Alex respondeu. Eu sei, eu só estava brincando com você. Ela está chapada demais para você de qualquer maneira. Você é como uma formiga na frente dela. Silveria disse com uma risada. Bem, Ante pode matar um elefante. Deixemos isso de lado por enquanto. Você está falando como se soubesse o quão poderosa ela é. Você pode me dizer a posição dela? Alex perguntou. Vamos ver, ela é realmente poderosa, a mais poderosa desta cidade. Quanto ao rank exato dela, desculpe, não posso te dizer porque estou enfraquecido, não posso avaliá-la. Você precisa ser mais poderoso para que eu possa avaliá-la, pelo menos nível 50. Vou sugerir você, faça de tudo para conquistá-la ou pelo menos fazer com que ela se torne sua aliada porque acredite ela é realmente poderosa, pelo menos rank 10 ou até acima. Quanto ao motivo de ela estar aqui, provavelmente é por sua causa ou algo relacionado a você, chame isso de intuição feminina se quiser, mas você deve conquistá-la como aliada, não será difícil porque você já tem uma vantagem que é, Graciela. Alex cortou Silveria e disse. Exatamente. Não sei por que ela se tornou sua irmã juramentada, mas isso não vai mudar.
Ela se sentiu grata porque você salvou Gracier. Você deve ter notado que a maneira como ela tratou você mudou depois de ver Gracier que é apegado a você. Silveria disse. Eu faço. Alex respondeu, era realmente verdade. Você tem sorte de ter alguém como Gracier que te considera seu irmão mais velho. Seu potencial é ilimitado. Tenho certeza de que Gnia a escolheu por sua causa, mais precisamente por nossa causa, e como anfitriã de Gnia, não há como ela ser uma fraca. Como prova, você notou quão rápido ela está subindo de nível. O potencial dela não é menor que o de seus amigos, apenas o herói é aquele que possui magia de gelo. Para o primeiro, é porque o dom dele é realmente poderoso e para o último, o dom dela também é poderoso, mas é mais como se ela fosse o inimigo natural de Gracier. Fogo vs gelo. Silveria explicou. Eu vejo. O dom de Leonardo é mais poderoso que o meu? Alex não pôde deixar de perguntar. Ação, porém, a única resposta que obteve foi uma risada. Silveria riu muito antes de continuar. Um pequeno conselho meu, é melhor fazer de Gracier sua irmã para sempre antes que alguém a tire de você, porque se isso acontecer você vai se arrepender. Você pode dizer que começou a mudar a maneira como a vê, mas isso não é suficiente. Ela pode aceitar você como seu irmão mais velho, mas se for apenas um lado, ela poderá partir mais tarde. Tendo visto que o Silveria não estava planejando responder sua pergunta, uma pergunta que ele se sentiu um idiota por fazer. Ele pode saber a resposta no futuro depois de lutar contra Leonardo, algo que ele tinha certeza que aconteceria porque não havia como Leonardo não querer atropelá-lo. O mesmo vale para ele. Alex balançou a cabeça antes de perguntar. Eu sei. O que você sugere então? Silveria riu antes de responder. Tem jeito. É como um contrato entre vocês dois. Não precisa se preocupar. Não é um contrato de escravidão. Ela não morrerá se você morrer. O contrato irá transformá-los em parentes. Vocês sentirão a localização um do outro. Digamos que após o contrato você sentirá que tem a mesma linhagem. Bem, é só sentir que, na realidade, sua raça não mudará. Eu vejo. Falaremos sobre isso mais tarde. Por enquanto, devo me preparar para o encontro. Alex disse-se, levantou. Ele se limpou e vestiu roupas novas. Uma calça preta simples, por cima da calça, era uma camisa branca de mangas compridas. Simples e lindo. Gracier, que deveria estar dormindo, elogiou. Parece que ela acordou quando Alex estava no banheiro. Obrigado. Se eu voltar, há algo sobre o qual precisamos conversar. Alex anunciou. Tudo bem. Gracier respondeu porque Alex parecia sério ao dizer isso. Os dois partiram para o primeiro andar e Alex saiu depois de trocar algumas piadas com as meninas. Localizada no centro da cidade havia uma fonte linda com muitos bancos ao redor. Sentada em um desses bancos estava uma linda mulher vestida com um longo manto verde. Seu cabelo verde estava preso em um rabo de cavalo mostrando seu decote branco. Não havia acessórios nela, apenas um simples manto verde, simples mas elegante. Como alguns gostam de dizer que a simplicidade é o melhor. Naturalmente, a bela de cabelos verdes era Lena, que estava saindo com Alex. Suspirar. Lena soltou um suspiro enquanto esperava por Alex. Ela suspirou porque todos apontavam o dedo em sua direção e murmuravam sem saber que ela ouvia todos eles. Não é Lena, a recepcionista mais procurada? Perguntou um velho aleatório. É ela. Ouvi dizer que ela está saindo com um novato, o garoto de cabelo verde que começou a voar alto recentemente. Outra pessoa respondeu. Oh, sortudo. Eu gostaria de trocar de lugar com ele. Ela nunca aceitou um encontro de ninguém que eu vi. Ela deve ter visto algo que no menino para aceitar sair com ele ou quer brincar com ele. Afinal, as mulheres são criaturas cruéis. O velho murmurou. Os lábios de Lena se contraíram com essa menção. O homem deve ter passado por um revés com uma mulher para falar assim, não que isso importe para ela. Balançando a cabeça, ela lançou um olhar mortal em uma determinada direção. Nora e outra recepcionista que estava escondida lá estremeceram antes de se retirarem apressadamente para a guilda, antes de sofrerem a ira de Lena agora que ela os descobriu. 2 minutos depois, Alex apareceu. Desculpe, eu estava perdido. É a primeira vez que coloco os pés aqui. Não se preocupe. Não esperei muito. Lena respondeu com um sorriso. Isso é bom então. Você é linda, verde combina bem com você. Alex elogiou.
Ainda sorrindo, Lena responde: eu sei. Vamos. Alex e Lena foram embora. Os dois visitaram vários lugares, começando por um pequeno restaurante para tomar café da manhã e depois indo a uma loja de roupas e finalmente ao mercado onde Alex comprou um colar para Lena enquanto esta comprou um lenço para ele. Os dois continuaram percorrendo a cidade. Finalmente, depois de 3 horas, os dois entraram em um restaurante para almoçar. Vamos conversar depois de comer. Lena anunciou quando as duas entraram no restaurante. Os dois entraram no restaurante de 3 andares e olharam em volta. O primeiro andar estava lotado. Alex olhou para as mesas ocupadas. Um casal de idosos comendo lado a lado, com uma taça de vinho cada, cuidadosamente debruçados sobre as refeições. Um grupo de jovens que pareciam ter 30 e poucos anos desabando com risadas indefesas enquanto uma mulher severa jantando sozinha nas proximidades olhava e franzia a testa. Bem-vindo ao Golden Nugget. Como você viu, o primeiro andar está lotado. Sugiro ir para o segundo andar. Uma garçonete disse com uma reverência educada. Os dois assentiram e seguiram a garçonete até o segundo andar. Sentaram-se no terraço do segundo andar, que dava para a rua comercial, aguardando seus pedidos. A garçonete chegou logo depois com a comida. A comida de Alex era peixe grelhado servido com arroz, salada e feijão preto. A comida de Lena era uma salada simples. Parece que Graciela e Lena compartilham algumas semelhanças neste quesito. Ambos adoram salada. Alex notou que Graciela não gostava muito de comer carne, talvez coisas de elfos, quem sabe. Alex balançou a cabeça e comeu. Depois de terminar de comer, Lena olhou para Alex por alguns segundos antes de finalmente perguntar. Você é um outro mundo como os outros que estão na capital, não é? Vendo que não havia mais necessidade de esconder isso porque ele tinha certeza que ela já havia feito sua pesquisa e sabia que ele era de outro mundo como os outros 7. Mesmo na primeira vez que o mestre da guilda perguntou a ele e ele negou, ele teve certeza de que Lena não acreditou nele. O mesmo vale para o mestre da guilda. Sim, estou, Alex respondeu honestamente. Oh! Quando eu estava pensando que você iria negar como da última vez. Lena disse divertida. Encolhendo os ombros, Alex explicou seu motivo para agir como agiu anteriormente. Por que eu faria isso quando já sabia que você estava ciente do meu status na sua rede de informações? Não. Eu não vou. Neguei pela primeira vez porque não queria admitir quando tinha certeza de que você começaria a me questionar. Perguntas que eu gostaria de responder são muito incômodas. Quanto ao motivo pelo qual respondi agora, é simplesmente porque vamos discutir coisas importantes. É melhor ser um pouco franco. Além de continuar negando algo que a outra parte já sabe, é imprudente. Você vai parecer um idiota, aos olhos da outra parte como um idiota. Ninguém vai te levar a sério. Entendo, nada mal. Vamos conversar, certo? Lena disse com um sorriso fraco. Conte como estão os outros na capital, perguntou Alex. O sorriso de Lena se alargou como se ela esperasse essa pergunta. Eles estão indo bem. Principalmente Leonardo e tripulação, eles estão subindo de nível mais rápido que os outros. Normal, se você considerar que eles estão indo para uma masmorra para lutar contra monstros. Deixe-me adivinhar, a segunda masmorra pessoal da princesa. Ele se tornou seu cachorro pessoal. Estou errado? Alex interrompeu Lena e perguntou. Lena ficou surpresa porque Alex chegou a essa conclusão. Bem, se um cachorro pessoal igual a ele está trabalhando sob ela, então sim, ele se tornou seu cachorro pessoal. Quanto à sua masmorra pessoal, não está certa, mas digamos que a segunda princesa os deixou usar uma das masmorras da família imperial. Diga-me como você chegou a essa conclusão? Lena perguntou por sua vez. Alex sorriu e disse, não é muito complicado. Conheço Leonardo desde o jardim de infância. No momento em que vi aquela princesa e como Leonardo estava se comportando, tive certeza que, assim que eles fossem para a capital, ele trabalharia para ela. Para simplificar, ele se juntaria à facção dela. Agora que você confirmou, não estou surpreso. Ele não pode abrir mão de uma ocasião dessas, afinal é o Leonardo. Aquela princesa deve estar feliz por ter um outro mundo da classe heróis sob seu comando. Isso aumentará suas chances na corrida pela coroa, eu acho. Boa análise. Diga-me se estou errado, mas Leonardo não é um idiota que segue cegamente a segunda princesa que você parece odiar. Deve haver uma razão para ele se juntar a ela. Lena perguntou porque quando ela viu o menino naquela época,
Ele não parecia um idiota que seguia cegamente a princesa porque estava apaixonado. Havia algo no fundo de seus olhos, algo que ela não gostava muito. E com a idade que ela tinha uma ideia do que era aquilo. Ela estava sondando Alex para ver se seu palpite estava certo ou errado. Sorrindo, Alex explicou: claro que não. Leonardo não é o tipo de homem que fará algo que não é benéfico para ele. Como direi, ele gosta de estar no centro das atenções, daquele de quem todos falam. Quer ser o mais forte, a estrela, o primeiro em tudo e em todos os lugares. Para isso ele fará de tudo. Ele ficar sob o comando da princesa é um meio para atingir seus objetivos. Imagine um herói salvando o mundo, depois se casando com a princesa que se tornou a imperatriz com a ajuda dele. Todo mundo vai falar dele. Não sei o status desse império, mas aposto que é um dos mais fortes. Ele se tornar o imperador é provavelmente seu objetivo atual. Qual é o seu objetivo final? Não sei. Como se ele estivesse com fome de poder. Será bom se ele não se tornar muito ganancioso, ou então ele será marcado como o próximo rei demônio e será eliminado. Estou errado? Alex interrompeu Lena e disse. Atônita, Lena perguntou: como você sabia? Não há necessidade de se surpreender que coisas como essa acontecessem com frequência em nosso mundo natal. Alex mentiu, sem explicar que havia lido isso em livros de fantasia. Inferno, ele está vivendo em um mundo de fantasia atualmente, um mundo de espada e magia. Anteriormente, se alguém lhe perguntasse se isso era possível ou não, Alex teria respondido sem hesitação dizendo que era impossível. A fantasia é uma fantasia diferente da realidade, é produto de uma imaginação e, no entanto, agora ele estava vivendo em um mundo de fantasia, algo que ele anteriormente considerado impossível. Então vem uma pergunta, considerando que este é um mundo real e não algum tipo de sonho lúcido, porque ninguém está ciente disso na Terra. Talvez eles estejam cientes disso, mas de outra forma. Silveria disse, surpreendendo Alex, que não a esperava. De que maneira então? Alex perguntou. Não é difícil adivinhar. Lembra dos livros de fantasia? Silveria perguntou. Sim. Por que você está me perguntando isso? De jeito nenhum. Você não está sugerindo que estamos cientes de que existem muitos outros mundos por aí na forma de livros de fantasia, não é? Alex perguntou perplexo. Obviamente que sim. Está fazendo algum ser superior. Por quê? Não posso responder, e antes que você siga seu caminho dizendo que talvez mundos de fantasia sejam criados depois que alguém leu seus livros de fantasia da Terra, então direi que você tem uma opinião elevada sobre si mesmo. Você se lembra do que aquela garotinha disse? Qual é o nome dela mesmo? Ah! Lembro que acho que é Mé. Ao ouvir as palavras de Silveria, os lábios de Alex se contraíram, especialmente quando Silveria chamou a autoproclamada deusa de garotinha. Sim. Ela disse que estava encarregada do mundo N7543, ou seja, da Terra. Alex respondeu sem entender por que ela fez essa pergunta. Exatamente, se a Terra é o N7543, então os primeiros 7542 mundos são o quê? Eles também são mundos como a Terra. Alguns são mundos mortos, alguns são habitados como Marte ou Plutão. Mundos com magia como Mistia são chamados de mundos de fantasia por vocês, terráqueos, mas o que vocês não sabem são reais. Você não pode acessá-lo por meios normais. Se o fizer, será porque você foi selecionado. Afinal, você é especial, ou é porque um dos supervisores queria que você fosse. É por isso que esses mundos permaneceram desconhecidos por motivos de segurança. Você está ciente deles, mas em forma de imaginação, e sabe que as pessoas vão pensar que imaginação é imaginação, não é real. Uma maneira muito boa de lidar com as coisas. Silveria explicou. Alex ficou sem palavras. Naquela época, quando ouviu que a Terra era o número 7543, ele não clicou na cabeça que os primeiros 7542 mundos antes da Terra eram reais como ela. Ele não pensou muito à frente. Nenhum deles tinha. Eles já se esqueceram disso quando chegaram aqui. Os mundos são classificados por reino. Vamos pegar a Terra, por exemplo. Ela é uma parte do reino inferior, composto por mundos mortos, mundos habitados e mundos sem homem. É também um mundo sem magia. A Terra pode ter sido um mundo com magia anteriormente, mas não é o caso mais. Depois do reino inferior, existe o reino médio. Mistia faz parte dele. Depois vem o último reino, o reino superior. Esteja ciente de que cada reino é classificado em inferior,
médio e superior. A propósito, Mistia faz parte do reino médio superior. Silveria continuou sua explicação. Era mais como uma pequena lição que ela estava dando a ele. Obrigado pela lição. Que tipo de mundos existem no reino superior? Alex perguntou com olhos brilhantes. Eu não sei. Isso foi tudo que Silveria disse. Alex ficou pasmo com a resposta e quando quis perguntar novamente foi tirado da discussão por uma Lena que parecia um pouco preocupada, provavelmente porque ele não respondia há algum tempo. Alex, Alexander, o que está acontecendo com você? Por que você não está respondendo? Desculpe, eu estava perdido em pensamentos. O que você disse antes? Finalmente, Alex olhou para Lena e perguntou. Sorrindo, Lena diz, vamos continuar nossa conversa anterior, certo? Vamos continuar, sou todo ouvidos, Alex respondeu com um sorriso. Voltando um pouco no tempo em que Alex estava perdido em pensamentos, conversando com Silveria, Lena recebeu uma mensagem de algum lugar. Ela tocou nos brincos à sua esquerda e falou após observar Alex e criar uma barreira ao seu redor. O que você acha de me ligar agora? Estou ocupado para sua informação. Vá direto ao ponto. Lena disse sem se importar com suas palavras. A pessoa do outro lado respondeu como se não se incomodasse com a forma como Lena estava falando. Era uma voz de mulher. Sim, sim. Eu serei rápido. Essa pessoa veio de novo. Tchau. De novo não. O que ele quer desta vez? Lena perguntou em tom irritado. Rindo, a mulher do outro lado explicou. A mesma coisa, ele quer saber onde você foi. Ele me perguntou se era porque você o estava evitando ou o quê. Pois bem, desta vez é também porque diz respeito àquele local. Quando imediatamente Lena interrompeu e disse, eu entendi. Voltarei em breve de qualquer maneira. Vamos ver o que ele tem a dizer então. Em outro local uma Linda estava encostada em um balcão observando as pessoas conversando dentro de um salão. Rindo ela disse, é bom ouvir sua voz. Bem, é melhor agora que você volte logo. Aposto que você finalmente encontrou o que procurava todo esse tempo. Espero que valha a pena o esforço e o tempo perdido. Você disse alguma coisa, ela? Perguntou outra linda mulher próxima. Não, eu estava falando comigo mesma, não se importe, disse ela. Entendo. Bela mulher continuou fazendo seu trabalho vendo que ela não estava com vontade de falar. Ela foi quem falou com Lena mais cedo. De volta à localização de Alex. Ação depois que Lena terminou sua comunicação, ela observou Alex, que ainda estava perdido em pensamentos. Apoiando o queixo com os braços, ela disse, olhe para ele. A maioria dos homens estaria tentando me fazer rir ou se gabar. Mas aqui está ele, sonhando acordado na minha presença. Que audacioso, ele está se comportando como se não estivesse interessado em mim. Bem, ele está, mas está se contendo, não sei por quê. No geral, minha avaliação dele aumentou. Ela então acrescentou, não é porque eu tenho em alta conta que vou deixá-lo me ignorar e continuar sonhando acordado, é hora de acordá-lo para continuarmos nossa discussão. Depois disso, ela tentou trazer de volta Alex, que estava conversando com Silveria, várias vezes, até que este respondesse. Continuando minha explicação, vou corrigi-lo. Ele não será marcado como rei demônio porque apenas alguém da raça demoníaca pode ter esse título. Seu amigo será visto como uma ameaça a ser eliminada caso ele se torne muito ganancioso querendo possuir o mundo. Além disso, ter a classe Hero não significa necessariamente que você salvará o mundo. Esta classe é mais poderosa do que outras classes normais, é por isso que as pessoas a desejam tanto. É uma classe extremamente rara. Quem tem essa classe está destinado a estar acima dos outros. Ironicamente, a maioria daqueles que conseguiram ter esta classe eram do outro mundo. Apenas alguns selecionados deste mundo conseguiram ter esta classe, apenas 2 vezes para ser exato. É como se nos dissesse que os habitantes do outro mundo são mais adequados para esta classe. Lena explicou com um sorriso fraco. Entendo, que pena então. É a minha vez de corrigi-lo. Leonardo não é meu amigo. Nenhum membro da tripulação dele é meu amigo. Apenas Maria, Luna e Sakuya podem ser consideradas minhas amigas. Propósito, como eles estão? Alex perguntou. Lena deu um sorriso feliz ao ouvir esses 3 nomes, afinal eles são famosos. Eles estão bem sozinhos. Eles recusaram o convite da segunda princesa e do primeiro príncipe.
Porém, por ter se apaixonado pelas três, mais especificamente por Maria, o primeiro príncipe continua a importuná-la, dizendo que ela será sua imperatriz depois que ele ascendeu ao trono com a ajuda dela. Sem a ajuda deles, ele quer adicionar a garota chamada Luna em seu harém. Ela será sua primeira concubina. Lena explicou enquanto observava a reação de Alex a esta notícia. Franzindo a testa, Alex esfregou a testa e disse: "Uma mosca irritante veio." Lena caiu na gargalhada e perguntou: "Você trata o primeiro príncipe como uma mosca? Que audacioso. Você talvez esteja com ciúmes porque ele está cortejando suas mulheres." Agora foi a vez de Alex rir. Finalmente, ele se acalmou antes de responder. "Desculpe, não estou com ciúmes dele. As meninas e eu não tínhamos esse tipo de relacionamento, ainda não. Não posso negar que estou interessado neles, mas ainda não tomei nenhuma atitude." "Você disse o primeiro príncipe. Se ele é o primeiro príncipe, por que ainda não foi coroado príncipe herdeiro? Normalmente deveria ter sido considerado que ele é o primeiro príncipe. O príncipe herdeiro, primeiro príncipe, deve ter morrido para que a guerra de sucessão acontecesse. No entanto, há que o primeiro príncipe ainda está vivo, mas há uma guerra de sucessão em curso com o primeiro príncipe não coroado como príncipe herdeiro. Por que que?" Alex perguntou por quê, de acordo com o que ele havia lido nos livros de fantasia da Terra, era como as coisas funcionam e ainda assim aqui parece diferente. Talvez seja o jeito desse império fazer as coisas. No entanto, ele quer saber. Lena sorriu ao lembrar que Alex não era deste mundo, razão pela qual ele desconhecia os costumes deste império mundial. Respirando fundo, ela decidiu dar-lhe uma pequena lição sobre este mundo. "Antes de responder sua pergunta, contarei um pouco sobre a geografia deste mundo." Alex sorriu porque não teve tempo de ler o livro sobre a geografia deste mundo. Ele sabia que existem vários continentes neste mundo, 4, se bem se lembra. Além disso, ele sabia que o império em que ele estava atualmente se chamava Império Drachia. Também existem outros impérios e reinos, até mesmo principados por aí, quantos ele não conhece. E agora que alguém quer ajudá-lo a atualizar seu conhecimento sobre esse mundo, como ele pode não ser feliz? Existem 4 continentes. O continente humano denominado continente Alesh é constituído por 04 impérios, 03 reinos e 02 principados. Falarei apenas sobre os impérios. O primeiro império é o Império Drachia, o império em que você está atualmente, seguido pelo Império Sagrado Crux, um império governado pela Igreja. Não existe imperador, apenas o Papa e seus cardeais. Em terceiro e quarto lugares, respectivamente, estão o Império Sars e o Império do Sol, apelidado de Império do Extremo Oriente por estar localizado no leste do continente. A propósito, o Drachia Empire está localizado no centro do continente Alesh. Continuando, logo após Alesh continente está o continente dos homens fera, Bestia, que tem 2 impérios e 2 reinos. Império Coração de Leão e Império Wolfang, está escrito Wolfang, mas se lê Wolfang. Depois vem o continente élfico, Elfira, minha cidade natal. Existe apenas um império que tem o nome de continente e 2 reinos. Por último, existe o continente da raça demoníaca, continente negro. Existe um império, Império Carmesim e vários reinos. Isso você precisa saber. Para obter informações mais aprofundadas, leia livros sobre o assunto. Algo que você não fez porque está muito focado em subir de nível, o que não é ruim, mas você deve pelo menos estar bem informado no mundo que você tem. Coloque os pés. Lena terminou sua lição sobre a geografia de Mistia com um aviso. "Não se preocupe, farei isso mais tarde e obrigado pela lição", prometeu Alex. Vendo que ele havia levado seu aviso a sério, Lena sorriu e continuou. "Agora, voltando ao nosso tópico anterior, direi que o Império Drachia não funciona da maneira que você falou antes. Príncipes e princesas serão coroados somente depois de provarem seu valor e vencerem a guerra de sucessão. Não importa se você é o primeiro príncipe ou um filho primogênito do imperador, você deve provar que é digno do título antes de ganhar a coroa. O sistema de que você falou só é aplicado no Império do Sol e nos 3 reinos. Os 2 principados seguem os costumes do Império Drachia e Sars. Eu vejo. Entendo porque o primeiro príncipe está desesperado para ter as meninas. Maria é talentosa, o mesmo vale para as outras 2. Tê-los em sua facção lhe garante que ainda tem uma chance na corrida pelo trono. Pena que parece que não está funcionando. Sua irmã já está na liderança em relação a quem tem outros mundos em sua facção. Bem,
Não importa, não estou interessado em me juntar a nenhuma facção. De qualquer forma, ninguém vai levar alguém com um dom inútil e selado como o meu. Ao ouvir as palavras de Alex, Lena se divertiu. Pare de fingir. Nós dois sabemos que o seu dom está longe de ser inútil, nem permanece aberto. Você já o abriu. Você pode não querer se juntar a nenhuma facção, mas isso não significa que ninguém irá se aproximar de você. Não se esqueça que não são apenas a segunda princesa e o primeiro príncipe que competem pela coroa, há outros dois pretendentes. O segundo príncipe e a terceira princesa que ainda não haviam feito nenhum movimento. Alguns disseram que ela não está interessada no trono, isso ainda precisa ser provado. Você pode não querer ser arrastado para águas lamacentas, mas isso não significa que as águas lamacentas não virão até você porque você tem o que deseja. Eu sei, mas farei o meu melhor para não ser arrastado, se for possível. Então, me diga o que você quer? Alex finalmente perguntou porque os dois sabem que querem algo um do outro e para Alex pedir algo vai depender do que Lena quer dele. Hora de saber o que a linda recepcionista elfa, disfarçada ou andando por outra pessoa, quer. Lena não respondeu imediatamente. Ela observou Alex por um tempo antes de finalmente. Vamos beber antes de continuar. Ela sugeriu. Depois de pedir vinho, os dois bebem 2 xícaras cada antes que ela perguntasse. Alex, qual é o seu objetivo? Alex não respondeu imediatamente. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar de volta. Por que você perguntou isso? Você quer saber o que eu quero e eu quero saber seu objetivo, respondeu Lena. Alex deu um suspiro e disse, quero ser o mais forte. Por que você queria ser o mais forte? Lena perguntou, imediatamente. Para mim e para as pessoas de quem gosto. Simples assim. Ao ouvir as palavras de Alex, Lena sorriu como se estivesse satisfeita com o que ouviu. É bom saber. Lena elogiou e disse, você sabe que vim para esta cidade há 5 anos com um objetivo em mente. Qual foi? Alex perguntou. Eu estava esperando por alguém e você veio. Espere, você quer dizer que está esperando por mim? Isso não faz nenhum sentido. Alex disse não acreditando nela. Sim, se você souber a história toda. Ou talvez você pense que estou senil ou estou inventando uma história. Não, nada disso. Entrei nisso especificamente por um motivo específico que é você. No momento em que te vi, soube que você foi feito para ser extraordinário, que era você quem eu estava esperando. Meus 5 anos aqui não foram desperdiçados, eles não mentiram quando disseram que você apareceria aqui. Lena explicou. Espere um minuto, você não está insinuando que é por causa de alguma profecia que você ficou aqui esperando minha chegada, está? Alex perguntou porque pelo jeito que ela falou parece que ela estava aqui por causa de alguma profecia. Os olhos de Lena se arregalaram um pouco, antes de ela sorrir. Inteligente, não vou entrar em detalhes agora, mas tudo que você precisa saber é que estou aqui para ajudá-lo. Precisarei da sua ajuda no futuro, por enquanto continue fazendo o que está fazendo, torne-se o mais forte. Estarei cuidando de você, não quero que você trabalhe para mim. Até eu disse que precisarei da sua ajuda no futuro, é mais como se estivéssemos ajudando um ao outro. Ela parou antes de continuar depois de beber outro xícara de vinho. Quero ser o seu apoio e acredite, você vai precisar disso porque está indo para a capital. Você pode dizer que não quer ser arrastado para o joguinho do trono, mas será difícil se você não tiver ninguém como apoiador. Maria e as outras meninas recusaram o convite do primeiro príncipe e pensaram que ficariam bem sozinhas. Sim, mas há algum tempo, hoje em dia fica mais difícil porque eles são assediados por ambas as facções. Isso não teria acontecido se eles tivessem um apoiador. Os olhos de Alex se arregalaram com a notícia e quando ele quis perguntar como eles estavam lidando com a situação, Lena sorriu e respondeu primeiro. Não se preocupe, eles estão bem. Devo dizer que aquela garota, Maria, é esperta. Ninguém esperava essa mudança dela. A diretora da Academia Imperial, uma velha amiga minha viu seu potencial e antes que pudesse pedir para ela ser sua discípula, ela aceitou com a condição de agregar as outras 2. Minha amiga aceitou porque o talento de Maria para a magia do gelo é raro, ela é do outro mundo com um dom de alto nível, além dos outros 2 talentos serem terríveis como ela. É a vitória dela. Isso aconteceu há 3 dias. Alex sorriu por sua vez, não ficou muito surpreso com o movimento de Maria. Ele teria feito a mesma coisa se estivesse no lugar dela.
Parece que aqueles três sempre estiveram juntos desde o jardim de infância. São melhores amigos. O vínculo entre eles é forte, tão forte que o boato começou a se espalhar na escola. Dizia-se que se você conseguir conquistar o coração da cabeça, era para dizer o coração da Maria, você conquistaria os outros dois. Naturalmente, era uma piada, ninguém acreditou de verdade. Ainda assim, foi para mostrar o quão fortes e próximos os três eram. Como prova, o pai de Maria é um líder de gangue, mais precisamente um líder da máfia. O pai de Sakui era seu braço direito enquanto o pai de Luna era o advogado da família. Os três pais eram próximos, primeiro por causa do trabalho e, segundo, porque eram amigos na época da escola. Então, era natural que seus filhos ficassem juntos. É bom, disse Alex feliz por eles. Eu sei, agora estou oferecendo a você a mesma chance. Eu quero ser seu apoiador, comigo os outros não vão te incomodar muito. Naturalmente, minha posição é elevada e tenho muitos amigos fortes. Não, protegerei, mas meu nome afastará as pessoas que têm más intenções com você. E espero que você não tenha esquecido que insultou a princesa em seu primeiro encontro, não é? Ao ouvir essa pergunta, as sobrancelhas de Alex se contraíram. Na verdade, ele havia insultado a princesa naquela época porque não gostou da maneira como ela agiu. Ele não ficou surpreso que Lena também soubesse disso. Conhecendo-a, ela não deixará o assunto escapar como se nada tivesse acontecido. Não é bom para a imagem dela, considerando que ela estava disputando o trono. Ela tentou selar a notícia, mas ainda assim escapou. Na capital poucas pessoas souberam que um dos seres do outro mundo a insultou. É aquele com o dom inútil e selado. Eles ouviram que você está vindo para a capital. Filhos de famílias poderosas estão esperando para tornar sua vida mais difícil do que o inferno apenas para agradar a segunda princesa, simplesmente porque ela está na liderança da corrida ao trono. Ela não precisou fazer nada, outros farão o que ela quiser em seu lugar. Você pode dizer que pode faltar academia, acredite, não vou sugerir essa opção e mesmo que você pule, sempre que você for as pessoas estarão atrás de você. Você não notou nada aqui porque foi obra minha, se não fosse por causa minha, um bando de aventureiros estaria assediando você desde o dia em que você pisou aqui. Eu os parei, mas acho que nem todos ouviram meu aviso, alguns idiotas ainda vêm atrás de você. Que bom que você cuidou deles sozinho. Essa revelação deixou Alex surpreso ao pensar que Diaz o desafiou por ordem de outra pessoa. Faz sentido. Fiquei me perguntando por que ninguém fez nada porque as princesas espiãs estão cientes de sua localização. Você não percebeu isso, mas o cocheiro daquela época era um deles. Ele sussurrou algo para alguém quando você estava saindo. Era a sua localização. Você não se lembra da sua conversa com ele? Silveria, que permaneceu em silêncio até agora, perguntou. Eu faço. Eu disse que ficaria alguns dias, talvez um mês se a cidade fosse acolhedora e foi lá que ele disse que eu deveria ficar porque a cidade era muito acolhedora e segura. Nunca teria pensado que ele disse todas essas coisas para me fazer ficar assim. Os homens da princesa teriam tomado uma atitude. Estou feliz que Lena tenha tornado isso impossível. Eu tinha esquecido completamente disso depois de não ver ninguém vindo atrás de mim, pensei. Você pensou que ela só faria isso quando você estivesse na capital. Você estava errado. Você não percebeu porque Lena cuidou disso. Você deve ser grato e considerar cuidadosamente a oferta dela. Não é uma coisa ruim tê-la como apoiadora. Ela não vai te maltratar, não esqueça que você tem Gracier com você. Se você quer estar sempre de bem com ela, é melhor reunir Gracier em sua causa. Você sabe o que eu quero dizer. Quanto a ela precisar da sua ajuda no futuro, não se preocupe, será benéfico para você porque tem uma ideia do que pode ser. Não pergunte porque você está muito fraco, não adiantará nada se você souber disso agora, você saberá, no devido tempo. Apenas concentre-se no momento presente. Silvery ofereceu sua opinião. Eu sei, não se preocupe, eu cuidarei disso quando voltar. Alex prometeu a Silvery antes de se virar para Lena, que estava esperando por ele. Obrigado pela ajuda, eu realmente aprecio isso. De nada. Qual será sua resposta? Ela perguntou com um sorriso. Obrigado pela ajuda, eu realmente aprecio isso, de verdade, disse Alex sinceramente. De nada. Qual será sua resposta? Lena perguntou com um sorriso. Levando em conta a opinião e a análise de Silveria, Alex decidiu que era mais sensato aceitar a oferta dela do que recusar.
Ele pode tentar fazer tudo sozinho, mas em algum lugar ao longo do caminho ele pode se perder e ficar preso ali para sempre. Em vez de bancar o orgulhoso lobo solitário, é melhor aceitar alguma ajuda se você sabe que não deve depender muito dela. Ninguém progride sem a ajuda de alguém. Você precisará ou não evoluirá de verdade. Eu aceito. Isso foi tudo que Alex disse. Lena sorriu, um sorriso verdadeiramente lindo desta vez. Era diferente da outra vez. Seu sorriso brilhava como estrelas à noite, sem luzes da cidade para ofuscá-las. Pois naquele momento o tempo parou para olhar e admirá-la. Alex fez o possível para não se apaixonar por ela. Ao ver Alex olhando para outro lugar, Lena se divertiu. Estou feliz que você aceitou. Cuide de mim de agora em diante. Da mesma forma, Alex respondeu. E esqueci de mencionar que Maria e as outras estão atualmente no nível 27 e no nível 26. Respectivamente. Maria conversou com a Leonardo depois do que meu amigo começou a treiná-los. Quando a Academia Imperial começar, eles estarão no rank 3. Você tem trabalhos sérios a fazer. Lena anunciou enquanto olhava diretamente nos olhos de Alex. Alex mordeu o lábio inferior. Foi mortificante ouvir essa notícia, considerando que ele está fazendo o melhor que pode, só que ele deve se esforçar mais. A distância entre eles estava aumentando. Se estiver muito distante não será bom. Ele deve alcançá-los de alguma forma e tem a oportunidade perfeita para isso. No próximo teste, ele deve varrer tudo em seu caminho. O espírito de luta de Alex foi aceso. Vendo isso, os lábios de Lena se curvaram para cima em um sorriso alegre. Ainda assim, ela avisou a Alex. Eu sei o que você está pensando, mas faça isso com moderação. Você não estará sozinho. Terá companheiros de equipe. Graciela também estará lá. Cuide dela, ela é preciosa. Estou feliz que você me fez conhecê-la. Se não for indelicado, posso conhecer seu relacionamento com ela e não me vender. Vi a razão potencial dela pela qual fiz o que fiz. Quero saber sua real motivação. O que o levou a fazer isso? Lena soltou um suspiro e olhou para fora. Observou o transeunte da varanda do segundo andar do Golden Jet por alguns segundos antes de responder a pergunta de Alex. Ela é minha parente. Eu soube disso no momento em que a vi. A linhagem dela ressoou com a minha no momento em que a vi. Ela pode ser meio elfa, mas eu ainda sinto isso. A linhagem meio elfa é pura. Não pergunte porque é complicado. Para explicar tudo para você realmente entender eu teria que falar sobre coisas que não quero falar. Apenas saiba que ela é minha parente e o juramento que fiz naquela época foi para o bem dela. Você entenderá no futuro. Alex levou alguns segundos para digerir o que ela disse. Mesmo que ele queira saber por que ela não contou isso a Graciela em vez de fazer o que fez, Alex se conteve porque sabia que Lena devia ter seus motivos para não contar a Graciela. Além disso, ele tinha certeza de que Lena devia ter feito algumas pesquisas e provavelmente conhecia a Graciela, o pau do pai. Então, se ela se apresentasse como sua parente, algumas perguntas indesejadas poderiam surgir e, dependendo do resultado, eles poderiam não interagir tão felizes como fazem hoje. Eu entendo que não vou perguntar nada. Eu sei que você nos informará no devido tempo. Alex anunciou. Obrigado por não fazer nenhuma pergunta. Como você disse, você saberá no futuro. Enquanto isso, por favor, cuide bem dela, certo? Lena perguntou. Eu vou. Deixando esses assuntos de lado, você não tem algo para mim? Agora foi a vez de Alex perguntar algo. Oh. Na verdade, tenho algo para você. Achei que você não fosse aceitar, então voltarei para casa com os presentes. Suspirar. Acho que estava errado. Lena disse como se não suportasse se separar dos presentes que havia preparado. Os lábios de Alex se contraíram quando ele disse, apenas traga. Sim. Não há necessidade de drama. Você não é nada divertido. Você se lembra quando eu lhe contei que havia cancelado os pedidos que você fez na loja dos Smith? Ao ouvir a pergunta de Lena, Alex acenou com a cabeça. Sim, por que você toca nisso agora? Bem, é por causa dos presentes de hoje que cancelei. Aqui está. Dizendo isso ela teceu a mão depois de se certificar de que os dois estavam realmente sozinhos como ela havia pedido. Ela fez isso simplesmente porque o que ela estava prestes a revelar poderia despertar a ganância do espectador e ela sabia o quão mortal esse pecado pode ser. Mortal não para ela, mas para Alex, que sofrerá com a ganância das pessoas se alguém colocar um olho em um dos itens que ela estava prestes a trazer. Depois de varrer todo o chão do terraço mais uma vez,
Lena convocou um monte de itens. Mesmo que ele tenha ficado surpreso com o movimento de Lena porque não viu nenhum anel nem nenhum colar que pudesse servir de armazenamento exceto os brincos que ele duvidava que fossem anéis espaciais, a atenção de Alex foi atraída para outro lugar. Para ser mais preciso, foi atraída para um dos itens que Lena trouxe. Eram roupas, calças pretas feitas de material desconhecido, uma camisa cinza escuro de mangas compridas e uma jaqueta preta por cima. Parece legal. Os batimentos cardíacos de Alex aumentaram mesmo sem avaliar as roupas. Ele sabia que os materiais usados para fazer essas roupas não eram de monstros fracos. Uau! Você tem algo legal. Com isso, você não terá mais medo de ser atingido por monstros. Silveria elogiou e como sempre estraga as coisas com a boca logo depois. Calhe a boca, não sou masoquista para me deixar levar porque tenho um equipamento legal. Venha, mestre, não seja um idiota. Por favor. Pelo menos uma vez, faça isso por esta adorável senhora. Dane-se. Se perder. Alex rugiu em sua mente. Silveria fez beicinho, mas ficou feliz por ter provocado seu mestre. Lena, que estava observando a expressão de Alex quando ele observou as roupas, não pôde deixar de se perguntar o que se passava em sua mente naquele momento para que seu rosto se contorcesse daquele jeito. Não vou dizer de qual monstro esses materiais são feitos. Mas pelo menos eles podem sobreviver ao ataque de um monstro Rancor, explicou Lena. Os olhos de Alex brilharam. Com esta menção, deve-se notar que os monstros de classificação A já são considerados monstros de classificação alta. O rank dos monstros é como os aventureiros esperam que não haja nenhum monstro do rank SSS, pelo menos nenhum identificado até agora. Então, começando do rank até SS, os monstros são considerados monstros de alto escalão. Até mesmo alguns monstros de rank B são considerados monstros de alto escalão. Então imagine roupas que poderiam sobreviver a um ataque de monstros Rancor. É uma coisa muito boa, não se encontra algo assim com frequência. Apenas algumas grandes famílias ou membros da realeza possuem esse tipo de coisa e agora mesmo Lena acabou de presenteá-lo não admira que Alex ficaria feliz. Obrigado, vou usá-lo com sabedoria, disse Alex. Já pensando em uma maneira de subir de nível maluco. De nada. É hora de avançar em direção aos outros presentes. Tenho certeza que você vai gostar deles. Lena anunciou enquanto pensava em algo que aconteceu há alguns dias. Aconteceu no dia em que Alex e Gracier foram subjugar as formigas soldados. A luz do sol entrava pela vitrine da loja de Smith brilhando contra o rosto esculpido de cera. Ela estava encostada no balcão, perdida em seu mundinho. De repente, ela foi tirada de seu mundo pelo som da porta da loja sendo aberta. Ela pensou que era o cliente habitual que estava entrando, mas não foi o caso quando viu o rosto que entrou. Bem-vinda, Mila, quero dizer, irmã mais velha Lena. Já faz muito tempo desde a última vez que vimos você. Cera disse se corrigindo depois de notar a expressão no rosto de Lena quando ela falou pela primeira vez. Como vai, pequena Cera? Lena disse enquanto acariciava a cabeça de Cera. Eu já cresci. Não sou mais um pouco. Cera respondeu com um beicinho. Sorrindo, Lena disse, não importa quantos anos você tenha, você sempre será minha pequena Cera. Cera suspirou desanimada. Entendi. O que trouxe você aqui, irmã mais velha, Lena? Só vim dizer oi. Não vejo. Você há um ano. Lena disse enquanto acariciava a cabeça de Cera. Esta não respondeu forçando Lena a perguntar o que estava acontecendo. Por que você não está reagindo? Ou você não acredita em mim? Sim. Sentimos sua falta. Cera respondeu pensando interiormente que Lena não veio só porque ela não os via há algum tempo. Deve haver outro motivo para sua presença aqui hoje. De qualquer forma, ela descobrirá em breve. Bom. Onde está seu pai? Lena perguntou enquanto brincava com um florete. Era um lindo florete que poderia ser usado tanto por homens quanto por mulheres. Aqui está, pensou Cera antes de responder. Como sempre, ele está trabalhando em sua oficina. Aquele maldito workaholic. Aposto que ele ainda se fecha em sua oficina o dia todo trabalhando sem parar. Estou errado? Lena perguntou. Sim, ele ainda está fazendo isso, Cera respondeu com um suspiro. Não se preocupe, vou colocar um pouco de bom senso nele. Espere por mim, já volto. Lena disse antes de desaparecer nos fundos da loja. Naturalmente, foi na direção da oficina de Smith, e antes de desaparecer totalmente Lena disse sem voltar atrás.
A propósito, aquele garoto Alex, estou cancelando os pedidos que ele fez recentemente. Espere, será queria saber por que Lena teve que cancelar os pedidos de Alex, mas antes que pudesse, Lena já havia desaparecido no local de trabalho de seu pai. Ela soltou um suspiro quando de repente se lembrou de algo. De jeito nenhum, Sarah murmurou, pensando na pessoa que Lena estava esperando. Talvez fosse Alex, a julgar pelo interesse demonstrado na voz de Lena quando ela falou mais cedo. De qualquer forma, ela saberá em breve se foi realmente o caso, porque se fosse, eles logo estariam se mudando. Do outro lado, Lena entrou no local de trabalho de Smith para vê-lo balançando ritmicamente. Pela maneira como ele balança dava para ver que ele já fazia isso há muito tempo. Smith, sem parar seu trabalho, disse, parece que hoje não será pacífico para mim como pensei que seria. Oh! Você está insinuando que tudo que eu trago são problemas? Lena perguntou divertida enquanto se sentava em uma cadeira próxima observando os trabalhos de Smith. Eu não disse isso. O que traz aqui hoje, minha senhora? E, a propósito, no caso de você estar se perguntando como estou, estou bem, como você pode ver. Smith disse descaradamente. Lena, que estava sentada, tremeu os lábios ao ouvir as palavras de Smith. Sim, eu notei, no entanto, também notei as rugas em seu rosto. Você está começando a envelhecer, garoto. É hora de descansar um pouco. Obrigado, mas estou bem. Achei que você diria isso. Bem, pelo menos eu tentei. Respondendo à sua pergunta anterior. Vim só para dizer oi. Lena disse enquanto brincava com uma espada inacabada. Pare de brincar com meus itens. E como se eu acreditasse em você quando você disse que só veio dizer oi. Eu não sou Sarah, você sabe? Smith respondeu enquanto tirava a espada inacabada. Escutando, não é? De jeito nenhum. Eu simplesmente tenho uma audição muito boa. Deixando isso de lado, o que o traz aqui? Estou falando sério desta vez. Smith perguntou em um tom sério. Lena soltou um suspiro. Você não é nada divertido. Bem, vim hoje porque tenho um trabalho para você e é urgente. Desculpe, estou ocupado no momento, vou esperar, respondeu Smith. Até agora, ele não tinha parado de balançar o martelo. Lena não se ofendeu, ela disse calmamente, pelo menos me escute, não é como se você tivesse escolha, de qualquer maneira. Primeiro, posso ver o desenho que aquele garoto Alex lhe deu? Lena perguntou e pela primeira vez desde que Lena entrou, Smith parou de balançar o martelo e se virou para encarar Lena. Como você não? Eu não deveria ter perguntado. Você tem olhos em todos os lugares. Fufufu. Normal, você é um deles. Então, para que você quer o design das armas de Alex? Perguntou Smith. Vamos, não pergunte quando você já sabe. Você e eu sabemos que você não é burro. Você já deve ter descoberto. Lena disse com um sorriso malicioso. Suspirando, Smith sentou-se na frente de Lena. Então, ele é quem você estava esperando? Sim, ele é. Agora estou fazendo alguns itens. Mostre o design que ele lhe deu. Ok, espere um pouco, eu os trago, disse Smith antes de se levantar para procurar os designs de armas que Alex havia lhe dado na primeira vez que veio aqui. Pouco depois de Smith voltar com eles, ele os entregou a Lena, que o estudou. Que designs incomuns! Como esperado, não existem do nosso mundo. Eu me pergunto quantas dessas armas existem no mundo dele. Parece que se chama Terra. Que nome incomum para um mundo sem homem. Você até sabe disso. Não há necessidade de se surpreender. Eu apenas perguntei e eles me disseram. Lena respondeu antes de começar a desenhar algo no verso do papel. Surpreendentemente, era outro desenho de faca. Este era mais longo que a faca de Alex e diferente do que ele havia desenhado. Ela também desenhou outro desenho de facas de arremesso. Não era diferente do desenho de facas de arremesso de Alex, exceto pela parte em que o cordão estava enrolado. Ela desenhou o que parecem ser runas ali. Após terminar, entregou-o a Smith, que ficou surpreso com o nível de perfeição dos desenhos desenhados. Lena então trouxe muitos materiais. Qualquer ferreiro renomado ficaria surpreso com a qualidade dos itens trazidos. Use-os para fazer uma faca, facas de arremesso. Inscreva essas palavras mágicas nas facas de arremesso. Ser irá ajudá-lo. Além disso, quero boas roupas de defesa para ele. Ele não tinha nenhuma. Receio que ele não dure muito se isso continuar. Espere, minha senhora. Você tem certeza se é realmente ele que você estava esperando?
Smith interrompeu Lena e perguntou. Venha, garoto. Você e eu já nos conhecemos há algum tempo. Pareço alguém fazendo algo que não tenho certeza? Mesmo que eu conheci depois de você. Não poderia me perguntar isso. Lena revirou os olhos. Desculpe, eu sei, só quero ter certeza. Esqueça que eu perguntei. Acho que devo começar a trabalhar. Você vai querer que eles estejam prontos para o seu próximo encontro, se eu não estiver errado. Smith disse com um sorriso malicioso. Você está certo. Envie-os assim que terminar. Estarei a caminho. Vejo você em breve. Lena disse e se levantou indo em direção à porta. Eu irei, disse Smith e voltou ao seu trabalho, porém desta vez ele convocou um martelo em vez de usar o anterior. Este martelo parecia especial, era menor que o anterior com padrões dourados desenhados nele. Sem dúvida, foi um presente. Uau! Smith entrando no modo sério, é melhor deixá-lo em paz. Lena disse antes de reiniciar a caminhada em direção à saída. Chuckling Smith começou a balançar seu martelo. Minha senhora, isso significa que voltaremos em breve, não é? Lena parou de andar mais uma vez. Ela virou o rosto para Smith, que ainda balançava o martelo. Sim, esteja pronto, partiremos em 1 mês e meio. Ela então saiu deixando Smith que soltou um suspiro antes de continuar a trabalhar sob as ordens de Lena. Pouco depois de Lena sair, a filha de Smith entrou. Pai, estamos indo embora, não é? Ela perguntou. Sim, em 1 mês e meio, respondeu Smith sem voltar atrás. Oh, é por causa de Alex. Espero que minha senhora não esteja cometendo um erro. Sarah murmurou. Ela não está ou talvez esteja com ciúmes porque a minha senhora está colocando Alex sob ela? Smith provocou sua filha. Pai. Alex e eu não temos esse tipo de relacionamento. Pelo menos não, agora, talvez isso mude no futuro. Sarah gritou e saiu. A última parte de suas palavras foi dita fracamente. Ainda assim, seu pai ouviu. Seus lábios se curvaram em um sorriso. Boa chance, minha filha, disse Smith enquanto orava pelo sucesso da filha. O futuro do menino é ilimitado, ele não é contra a ideia de sua filha estar perto ou fazer parte da vida de Alex. Lena nunca faz algo sem ter certeza disso, o que significa que Alex é talentoso e seu potencial é ilimitado e ele também é um outro mundo, com bônus de outro mundo, mais pontos de estatísticas e BP em comparação com os nativos deste mundo. Smith e Lena se conheciam há muito tempo. Ele confiava nela mais do que tudo. Ele está trabalhando para ela. Quanto à forma como eles se conheceram, será uma história para outra época. No momento, ele só podia rezar para que a filha conquistasse um lugar na vida de Alex. Ação se o seu desejo se tornará realidade ou não, dependerá do futuro. Lena, você está aqui comigo? Alex gritou, tirando Lena de suas lembranças. Desculpe, eu estava pensando em algo. Lena finalmente reagiu. No que você está pensando? Alex perguntou. Estamos curiosos. Lena perguntou brincando. Esqueça, disse Alex, não querendo ser provocado por ela. Você não é nada divertido. Bem, não me importo de dizer o que estava pensando. Eu estava me lembrando do meu último encontro com Smith. Lena, disse. A maneira como ela falou sobre ele indicava que os dois se conheciam. Parece que você conhece Smith e Sarah. Bem, não estou surpreso com isso. Você conhece muitas pessoas. Eu me pergunto qual é a sua posição. Alex se perguntou. É segredo. Vamos, passe para o seu próximo presente. Você também vai gostar. Lena disse apontando o dedo para uma das 2 caixas restantes na mesa. Esta caixa era mais longa que a última. Alex pegou a caixa antes de abri-la. Instantaneamente seus olhos se arregalaram ao ver o que havia dentro da caixa. O que havia dentro da caixa era uma faca linda. Os batimentos cardíacos de Alex aumentaram ao ver aquela faca. Era totalmente preto. Pegando Alex pesou. Era um pouco mais pesado comparado à sua navalha. Parecia diferente também. Esta faca continua sendo a faca de caça de sobrevivência Mossack Rambo. Do mesmo comprimento de um que ele viu na Amazon. Comprimento total, 15 comprimento do punho, 5 comprimento da lâmina, 10 espessura da lâmina, 5,32 polegadas, 3,8 milímetros, bela lâmina. Alex elogiou. Quando ele quis testar a nitidez da lâmina nas pontas dos dedos, Lena o deteve. Eu não faria isso se fosse você. Alex parou, e perguntou, como você criou esse design? Imaginação, chama-se imaginação.
Por que você perguntou? É porque parece uma das facas do seu mundo. Lena respondeu antes de perguntar por sua vez. Sim, parece uma faca do meu mundo. Oh! Entendo por que você pareceu surpreso ao ver a faca. Não precisa se surpreender porque fui eu quem criou aquele em seu mundo também. Lena disse com um sorriso. Alex revirou os olhos. Você nem sabe o nome da faca de que estou falando. Não há necessidade, eu apenas projetei. Deixei a nomeação para outros. Piadas à parte. É hora de avançar para a caixa restante. Lena acrescentou. Alex balança a faca algumas vezes, familiarizando-se com ela. O comprimento e o peso cabiam perfeitamente em sua mão. Ele não poderia dizer que era como se fosse a extensão de sua mão, mas a sensação não estava longe disso. Talvez ele devesse se familiarizar mais com a faca para poder se sentir assim. Ele verificou a faca mais uma vez antes de guardá-la. Depois de guardar a faca em sua caixa, Alex foi até a última caixa e abriu. Outra surpresa o aguardava ali. Dentro da última caixa havia um conjunto de facas, 12 facas de arremesso, para ser mais específico. Eles eram de cor prateada com um cordão branco enrolado na ponta. Linda foi a primeira palavra que saiu da boca de Alex quando viu as facas. Na verdade, eles são lindos, disse Lena com orgulho. Alex pegou uma das facas de arremesso, era igual à de sua Black Betty. A famosa faca de arremesso kunai dos mercenários Unité de Cutlery UK 2772 usada por Jason Statham em Os Mercenários. Ainda era uma faca de 30 centímetros, porém era mais pesada que a de sua Black Betty. Parece certo na mão de Alex, pode ser por causa do nível de sua habilidade em arremessar facas, ele não sabe, mas parece uma extensão de seus dedos. O cordão branco enrolado na ponta da faca também era de qualidade diferente, era mácio, mas dava uma sensação indestrutível. Que material é usado para fazer este cordão? Alex perguntou curioso. É um tópico de um monstro ar, um arachne. Um monstro com parte inferior do corpo de aranha e uma parte superior do corpo humano, uma mulher para ser exato. Alex interrompeu Lena e disse. Você parece saber disso. Bem, isso não importa. Este monstro é igual a um monstro fraco de classificação S. Seu fio é extremamente sólido e durável, sendo quase indestrutível. É confortável na mão, mas você já deve perceber. Eu pedi para gravar essas poucas runas que eu fiz na lâmina, olha ali. Lena disse apontando para a lâmina, eram de fato runas gravadas na lâmina, começavam do final da lâmina, o fio de aracne estava enrolado nela, mas ainda estava visível, até a ponta da lâmina. Deu uma vibração misteriosa e também foi lindo. Para quê? Alex perguntou. As runas das facas de arremesso eram realmente lindas, mas não era o único propósito delas. Como não havia como ser o caso, deve haver outro motivo, um propósito fundamental para elas serem escritas lá. Será mais rápido se eu te mostrar. Basta colocar um pouco do seu sangue na runa do meio e você verá algo incrível acontecendo logo depois. Lena sugeriu. Mesmo que não fosse a resposta que Alex esperava, ele ainda faz o que lhe foi dito. Picando-se com a ponta das facas de arremesso que considerou extremamente afiadas, Alex deixou cair um pouco de seu sangue na runa no meio da lâmina. Instantaneamente, todas as 12 facas de arremesso brilharam, eram curtas, mas enquanto isso Alex sentiu-se tonto como se tivesse perdido muito sangue. Antes que pudesse perguntar o que estava acontecendo com ele ouviu uma notificação e uma pequena janela apareceu diante de seus olhos. Nova habilidade adquirida, ação de link nível de link 1, é uma habilidade que liga alguém a um item espiritualmente. Quanto mais alto for o seu nível, mais você poderá controlar o item vinculado. Requisito, 10 MP por uso. Alex olhou atordoado para a janela sem entender como a habilidade funcionava. Boa habilidade. Essa garota está cheia de surpresa. Você tem sorte de tê-la como apoiadora. O que ela acabou de te dar é incrível. Silveria, que não falava há um tempo, finalmente disse algo depois de ver essa habilidade. Sil, você sabe como funciona a habilidade? Alex perguntou esperando uma resposta, mas em vez disso, tudo o que conseguiu foi uma risadinha. Você terá que descobrir sozinho. Alex virou o rosto na direção de Lena, adquiri uma habilidade chamada Link. Como funciona? Lena sorriu antes de apontar para a mesa localizada na outra extremidade do terraço do segundo andar. Alex entendeu. Ele jogou a faca que tinha na mão em direção à mesa. Uau!
A faca de prata ficou alojada no meio da mesa. Foi extremamente rápido, mais rápido que o da Black Betty. Ellie estava começando a gostar das novas facas de arremesso. Alex pensou antes de olhar para Lena, que tinha uma expressão de apreciação em seus olhos depois de testemunhar essa precisão. Basta pensar na faca voltando para sua mão. Lena então disse. Os olhos de Alex se arregalaram e seus batimentos cardíacos aumentaram com a perspectiva do que estava prestes a acontecer. Retornar, ele murmurou em sua mente, e instantaneamente a faca voltou para sua mão como se nunca tivesse saído. Incrível. Alex elogiou honestamente. Na verdade, era incrível. Com essa habilidade, o trabalho chato de recuperar as facas lançadas iria parar. Obrigado pelos presentes. Eu os amo. Nunca poderei agradecer o suficiente porque com isso não comprarei nenhuma outra arma por muito tempo. Posso ser um armador, mas os materiais usados para fazer essas armas são provavelmente dos melhores, se não os mais raros. Realmente obrigado. Alex disse enquanto se curvava levemente. É bom que você se sinta gratificado, mas você deveria me agradecer também. Eu disse para vir hoje, algo incrível espera por você e de fato foi o caso. Silveria disse, mas Alex não respondeu. De nada. É o mínimo que posso fazer. Apenas tente permanecer vivo porque precisarei de você no futuro e, por favor, cuide de Gracier por mim. Eu irei, Alex respondeu. Agora, quero saber uma coisa e será bom se você for franco comigo. Posso? Lena disse de repente. A atmosfera ao seu redor mudou como se dissesse que ela não gostaria de uma mentira como resposta. Pergunte, Alex disse. Ele já tinha uma ideia do que ela queria perguntar. Para que você quer o coração da Wyvern? Lena perguntou. Como eu pensava. Alex murmurou antes de se explicar. Eu quero isso porque quero aumentar meu MP. Eu vejo. Eu também pensei isso. Perdoe-me, mas pelo que ouvi você não pode usar magia, então me diga qual será a utilidade de aumentar seu MP. Mesmo que eu não possa usar magia. Ainda preciso de MP, muito MP. É para o meu presente, não posso te contar mais, sinto muito. Alex explicou sem entrar muito em detalhes. Não fique. Estou satisfeito com a sua resposta. Aqui está meu último presente para você. Espero que ajude você. Lena disse antes de tirar outra caixa. Era uma caixa pequena. Essa caixa era diferente das outras. Parecia ser feita de sândalo. Uau! Ela é sua estrela da sorte. Nunca deixe ir. Faça dela sua mulher se possível. Silveria sugeriu porque ela sabia o que havia naquela caixa. Alex não respondeu enquanto tirava a caixa das mãos de Lena. Obrigado. Ele disse antes de tentar abrir a caixa. Não vou sugerir isso. Vá em frente se quiser chamar a atenção para si mesmo. É o coração do Wyvern naquela caixa. É melhor abri-la onde não há ninguém por perto. Mesmo que seja o coração de Wyvern, a energia que ele contém não é pequena. Atrairá muitos olhares, todos eles vão querer isso. Lena avisou Alex, que rapidamente guardou a caixa. Alex estava extremamente feliz por ter adquirido o coração do Wyvern, algo que ele não esperava quando veio hoje. Lindo, vamos continuar nosso encontro? Alex perguntou estendendo o braço em direção a Lena. Ele ficou todo cavalheiresco. Lena sorriu não se incomodando com isso. Ela se levantou, após pegar a mão de Alex. Com prazer. Os dois deixaram o Golden Jet depois que Alex pagou a conta. A noite chegou. Alex e Lena decidiram comer alguma coisa antes de encerrar o encontro. Atualmente, eles estavam sentados ao redor da fonte onde Lena esperava Alex chegar. Foi um encontro maravilhoso, mesmo que não tenha sido um encontro real. Mesmo assim, me diverti muito. Lena disse enquanto comia um kebab trazido por Alex. Alex também estava fazendo a mesma coisa. Esta cidade é realmente grande. Você não saberá se não fizer um tour. Bem, a capital é ainda maior e bonita do que isso, disse Lena enquanto olhava na direção da capital. Estou ansioso para visitá-lo então. Alex em antecipação. Apenas diga que você está mais ansioso para ver as garotas. Lena o provocou. Bem, não vou negar. A resposta de Alex deixou Lena um pouco surpresa e antes que ela pudesse perguntar por que ele estava sendo tão franco, Alex mudou de assunto. Estou curioso. Sobre o quê? Você pode me dizer o metal usado para fazer minhas armas? Alex perguntou porque estava curioso. Eu estava esperando essa pergunta. Bem, não me importo de contar a você.
Suas armas são feitas de dois metais, adamantino e daxtel. A revelação de Lena deixou Alex surpreso. Mais uma vez ele pensou que este era realmente um mundo de fantasia. Ambos são considerados metais quase indestrutíveis. Você está certo. Como você sabe? Não, deixe-me adivinhar que você também tem esses metais em seu mundo. Para que um mundo sem homem tenha esses metais, seu mundo deve ter uma história, tanto. Disse Lena. Ela tem seu quinhão de histórias, mas não temos esses metais em nosso mundo. Sabíamos que eles existiam, mas nunca encontramos um. Não que eu saiba. Alex explicou enquanto pensava interiormente. Não vou dizer que conheço esses metais de livros de fantasia. Bem, mundos de fantasia existem, assim como esses metais. Meu bom senso está desmoronando aqui. Eu vejo. Esses metais são extremamente difíceis de encontrar. O que me era de uma masmorra, de nível bastante alto. Eles foram encontrados na parte mais profunda da masmorra. Alguns especulam que eles são a concentração de milênios de mana reunidos para formar esses metais. É por isso que eles são muito raros e difíceis de encontrar. Presente apenas em algumas das masmorras mais antigas e perigosas. Não tente procurá-lo, você é muito fraco. Qualquer tentativa antes de atingir pelo menos o Rancons é suicida. Espero que você não seja suicida. Lena explicou antes de dar um aviso sério. Não se preocupe, eu não estou. Só perguntei por curiosidade e também porque tenho a sensação de que nunca vou trocar essas armas porque são preciosas demais. Minhas armas podem ser consideradas indestrutíveis. Não podem? Alex perguntou brincando. Bem, eles são tecnicamente indestrutíveis, mas nada é indestrutível porque neste universo sempre há alguém mais forte que você. O mesmo vale para metais e outras coisas. Estes metais podem ser considerados mais fortes aqui, mas nos mundos superiores, este não seria necessariamente o caso. Aposto que haverá outro metal mais forte que esses metais. Em minha opinião, no entanto. Lena ofereceu sua opinião. Eu também penso assim, eles podem ser um metal mais forte que os dois em um mundo superior. Bem, se mundos superiores existem. Alex disse tentando obter um pouco de informação dela. Eles existem. Foi tudo o que ela disse, sem dizer mais nada. Depois disso, os dois comeram em silêncio até terminarem. Não foi porque acabaram o assunto, mas porque naquele momento era o que deveria ter sido feito para valorizar o momento. O sol estava prestes a se pôr, as pessoas voltavam do trabalho, algumas paravam para comprar algo para comer ou levar para casa. Poucas crianças ajudavam os pais na loja e perto dos dois havia muitos casais comendo, vendo o sol voltar para casa enquanto juravam amor eterno um ao outro. Basta observá-los jurando o amor eterno um ao outro, plenamente conscientes de que um dia seus caminhos se separarão, seja por causa da morte ou porque não há mais amor, disse Lena após observar os casais jurando amor eterno um ao outro. Você parece cético quando se trata de amor eterno. Ou talvez você não acredite. Alex sondou. Lena não respondeu imediatamente. Ela foi a primeira e foi comprar 2 sucos de laranja gelados para eles beberem. Depois de voltar, ela passou uma caneca para Alex e bebeu seu suco de laranja enquanto olhava para longe. Você sabe, Alex, mesmo os deuses não são eternos. Eles podem partir por 1 milhão de anos, mas não são eternos. Nem mesmo os mundos são eternos, um dia desaparecerão. Então me diga como o amor pode ser eterno? Você está certo sobre mundos e deuses, mas da minha parte, acredito que o amor é eterno, disse Alex com um leve sorriso. Elabore, disse Lena curiosamente sobre a hipótese de Alex. Alex engoliu sua caneca antes de continuar. Você vê o casal ali? Ele disse apontando o dedo para um casal em particular localizado à sua direita. Esse casal era um pouco diferente. A mulher estava grávida e o marido cuidava dela com amor. Eu faço. E daí? Até você pode ver que eles realmente se amam. Ele disse apontando para eles. Sim, mas onde está o amor eterno de que você está falando? Eles podem se amar até que a morte os separe, mas depois de morrer seu amor deixará de existir. Disse Lena. Esse não é inteiramente o caso. Escolhi este casal por um motivo específico. Alex disse ainda apontando o dedo para o casal, para a mulher em particular. Qual é? Espere, é porque ela está grávida. E daí? Lena finalmente entendeu por que Alex escolheu esse casal em particular, mas isso ainda não responde à sua pergunta.
Ação você vê a razão pela qual eu disse que o amor deles é eterno é por causa disso. Essa gravidez é fruto do amor deles. Mesmo que eles morram, a prova de seu amor continuará a existir e, por sua vez, será o pai de um pouquinho do amor deste casal pelas gerações vindouras, para a eternidade. O que eu disse é discutível, eu sei, mas é minha opinião, é o que acredito. Alex explicou. O que você disse não está errado, mas também não está certo. Ainda assim, há verdade nisso. Nunca pensei nisso dessa forma. Que divertido. Bem, é hora de encerrar nosso encontro. Já está ficando tarde. Lena antes de se levantar. Você, está certo. Vamos embora. Alex disse e se levantou e seguiu Lena. Depois de pagar ao vendedor de suco de laranja os dois foram embora. Eles caminharam até a hora de se separarem. Obrigado pela data. Vamos ter um encontro de verdade algum dia. Lena disse com um sorriso. Alex ficou surpreso e ainda respondeu, nós iremos. Isso é bom então. E você não precisa se surpreender, posso não sentir nada por você, mas sou uma mulher. Eu sei que quando um homem está interessado em mim, você pode esconder, mas eu percebi. Pode ser inconscientemente, mas você faz. Então, eu te dou uma chance, tente mais, garoto. Deixando essas palavras para trás, Lena entrou na guilda. Alex observou a figura de Lena recuando e sorriu antes de se virar e sair em direção à sua pousada. Do outro lado, Lena observou os aventureiros bebendo e conversando dentro do salão e disse, bem, se vocês não se assustarem com meu verdadeiro eu. De qualquer forma, será divertido, fufufu. Por um segundo ela pareceu diferente, desapareceu pouco depois. Desde o início ninguém notou ela até que ela desapareceu, era como se ela estivesse invisível. Ela havia se camuflado para não ser vista. Ela estava cansada, e precisava descansar, não queria encontrar ninguém antes de dormir. Os aventureiros continuaram conversando e bebendo sem saber que alguém estava aqui.